Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. No conteúdo de hoje vamos falar sobre os jogos das nossas equipes do interior no fim de semana. Tivemos jogos da Copa FGF, da Terceirona Gaúcha e do Juventude pela Série A. Vamos começar falando sobre o Juventude, que nos últimos 5 dias teve 2 jogos. O Campeonato Brasileiro chega na sua fase final e aí as últimas rodadas elas são mais próximas umas das outras. Então o Juventude jogou na quinta contra o Cruzeiro em Caxias e já no domingo enfrentou o São Paulo lá em São Paulo. No jogo da quinta-feira o Juventude mobilizou a torcida, teve um grande público no Jacone e a equipe fez uma grande partida, esteve vencendo por 2 vezes, mas o Cruzeiro tem um ataque muito forte e no final 3-3. Resultado que esses 2 pontos podem fazer falta para o Juventude. E segue na briga, segue na luta, mas com as rodadas passando, diminuindo, tá cada vez mais complicado acreditar no Juventude permanecendo na primeira divisão. Até porque no domingo já enfrentou o São Paulo em São Paulo, teve mais uma derrota, 2-1. O Juventude fez uma boa partida, só que essa aqui é a questão complicada da equipe. O Juventude não está jogando mal as partidas, não vem jogando muito pouco, assim, que se percebe claramente pelo futebol apresentado que uma equipe rebaixada. Não é isso, o Juventude produz bastante, o Juventude ataca os adversários, o Juventude não deixa de jogar. Só que falta qualidade ali no último passe, na finalização. Falta qualidade para ter um passe mais preciso, para ter um artilheiro que marque 1, 2 gols em oportunidades claras criadas, e aí as oportunidades são desperdiçadas. E a equipe não consegue empatar fora com o São Paulo, por exemplo, acabou sendo derrotado. Então segue com seus 33 pontos, em 19º, penúltimo colocado. Ainda tem chance, porque o Vitória tem 39, o Santos tem 38. São 6 pontos para o primeiro fora, o Z4. Só que também tem um detalhe que restam apenas mais 3 rodadas. Agora chegou a parte final, funilou, aí foram 2 rodadas. Então tem só mais 3 jogos. E agora precisa das vitórias e ainda contar com os tropeços dos adversários, né? Porque mesmo que vença seus 3 jogos, vai a 42 pontos. E aí precisa que os adversários que estão ali, o Santos, o Vitória e o Fortaleza, façam menos do que essa pontuação. No máximo 41. Então é bem complicado, bem difícil. O próximo jogo já é em casa, mais uma vez. Mas é com o Bahia. Bahia venceu na última rodada. Bahia quer garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Tem essa possibilidade, então vai vir a Caxias buscando o resultado. E o Juventude vai ter que fazer todo o possível para vencer esse jogo, para seguir brigando. Porque se não vencer esse jogo em casa, dependendo dos resultados, pode inclusive ser rebaixado já no final da rodada. Porque se os adversários vencerem e o Juventude não vencer, pode abrir mais de 6 pontos e aí o rebaixamento se consolida. Vamos aguardar, vamos ver mais essa rodada, ver o que o Juventude consegue fazer. Tivemos também a definição da final da Copa FGF, os jogos de volta no domingo. O Gaúcho recebeu o Brasil de Pelotas em Passo Fundo. Foi um jogo muito estudado, muito brigado. Jogo de
que os dois estavam com medo de perder o jogo, porque assim, o primeiro jogo foi um empate, então o segundo jogo, se mantivesse empatado, iria aos pênaltis, quem vencesse conseguiria a vaga. O Gaúcho saiu um pouco mais, porque jogava em casa, tinha conquistado o empate fora de casa no primeiro jogo, jogava em casa, então tinha a obrigação de propor mais o jogo, porque estava jogando dentro da sua casa, para buscar essa classificação. E o Brasil se defendeu, teve contra-ataques importantes que não conseguiu concretizar, o Gaúcho teve muitos ataques que não conseguiu concretizar também, e o jogo acabou no 0-0, com os dois empates a decisão foi aos pênaltis, e aí o Brasil acabou vencendo por 4-3, mesmo fora de casa, nas penalidades. O Brasil de Pelotas venceu por 4-3, está na final da Copa FGF. No outro jogo, o Pelotas recebeu o Aimoré, que tinha a melhor campanha, jogou em São Leopoldo o primeiro jogo. E o Pelotas venceu em São Leopoldo por 2-1, levou vantagem para dentro de casa. Só que não soube segurar. Tentou propor porque estava em casa, tentou aumentar a vantagem. E o Aimoré, numa escapada de contra-ataque, conseguiu fazer 1-0, empatando tudo, porque não tem saldo qualificado, é saldo simples. Empatando tudo em 2-2, segurou até o final, o Pelotas pressionou, mas não conseguiu fazer o gol de empate que levaria o Pelotas à final. Então foi aos pênaltis também, nessa decisão. E nesta decisão, o Aimoré venceu por 3-2 e está na final. O Aimoré, com toda a dificuldade da primeira fase, do playoff, foi passando e chegou na final. Então agora nós teremos Aimoré e Brasil de Pelotas na final da Copa FGF. Já teremos o primeiro jogo na próxima quinta-feira, 19 horas, em São Leopoldo. O Brasil de Pelotas fez campanha melhor, então decide dentro da sua casa. Então, o primeiro jogo em São Leopoldo, próxima quinta-feira, 19 horas, inicia-se a decisão de quem vai ser o campeão da Copa FGF. E pela Terceirona Gaúcha, tivemos 2 jogos, a primeira rodada, as 2 semifinais, os jogos de ida nós tivemos. Em Caxias, a APAFUT venceu o São Paulo do Rio Grande por 1-0, leva uma vantagem. O São Paulo tem a vantagem que decide em casa no próximo domingo, mas a APAFUT leva o placar mínimo, mas tem uma vantagem. O São Paulo precisa vencer por 1 gol para levar os pênaltis ou por 2 ou mais gols para classificar para a final. A APAFUT joga por 1 empate para classificar para a final e qualquer vitória ajuda. Então a APAFUT joga por 2 resultados, 1 empate ou qualquer vitória. E o São Paulo do Rio Grande precisa da vitória, aí depende do placar. Por 1 de diferença leva aos pênaltis, por 2 ou mais classifica direto para a final. No outro jogo, na primeira partida da outra semifinal, mesmo fora de casa, o Guarani de Venâncio Aires enfrentou o Rio Grande e controlou o jogo, comandou o jogo, teve muitos ataques, teve 2 gols marcados, venceu por 2-0, controlou o jogo do início ao fim. O Guarani de Venâncio vem fazendo uma ótima campanha. Tem alguns jogos que tem um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim busca a vitória por mínima que seja. Dessa vez já fez 2-0, teve um placar duplo, então agora joga em casa no próximo domingo para definir a vaga na final e o acesso, que os finalistas estarão na divisão de acesso do próximo ano.
E pode perder por 1-0, pode empatar. Qualquer vitória do Guarani só aumenta o placar. E o Rio Grande precisa vencer por pelo menos 2-0 para levar os pênaltis, ou por 3 ou mais gols para classificar. Vamos ver o que acontece nessas definições. No início da próxima semana já teremos os finalistas, que automaticamente serão os clubes que estarão na divisão de acesso da próxima temporada. E também a Copa FGF, que a Copa FGF vai ter jogo na quinta, no domingo, já sendo encerrada. Então nós teremos em menos de uma semana os clubes que chegarão à divisão de acesso na próxima temporada e o campeão da Copa FGF. Tudo se define no próximo domingo. Claro que a divisão de acesso, a terceirona, ainda vai ter os 2 jogos da final depois, para definir o campeão, mas as vagas na divisão de acesso já serão definidas no domingo, assim como o título da Copa FGF. Nós tivemos os nossos clubes de basquete jogando também. O União Corinthians perdeu as 2 partidas que fez nessa última semana. Perdeu pro Osasco por 77-73. E o Caxias também. O Caxias havia vencido o Osasco na final da semana passada por 76-71. E o União Corinthians vem acumulando derrotas, precisa voltar a vencer. Venceu o clássico na semana anterior, mas depois não venceu mais. 2 jogos, 2 derrotas. O Caxias tinha perdido para o União Corinthians, venceu o Osasco e perdeu para o Paulistano. Então, vem numa campanha irregular nossos 2 gaúchos, mas eles estão ali entre os 12 primeiros ainda. Mas eles precisam melhorar essa campanha, eles precisam conseguir vitórias consecutivas, pelo menos umas 2, para dar uma encaminhada na classificação, para não ficar, ganha uma, perde outra, perde 2, ganha uma. Essa irregularidade complica qualquer possibilidade de melhorar a campanha. Então eles precisam se acertar. Claro que o União Corinthians tem a questão de que há mais ou menos um mês fez a troca de treinador. Então ainda tem uma questão de adaptação do treinador novo com o grupo de jogadores, né? Conhecendo o grupo e o grupo conhecendo o trabalho do treinador. E o Caxias está com seu trabalho mantido, precisa evoluir alguns jogadores e qualificar o grupo se ainda for possível. Nós teremos no próximo fim de semana também a definição do Atlântico contra o Jaraguá. O Atlântico recebe o Jaraguá para definir a vaga na final da Liga Nacional de Futsal. Lembrando que o Atlântico perdeu o Jaraguá por 3-1 e agora precisa vencer o jogo e depois joga por um empate na prorrogação. O nosso conteúdo de hoje, as informações que tínhamos eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos. Lembrando que no dia 12 de dezembro teremos uma live para falar sobre os clubes do interior do nosso estado, sobre quem já estará trabalhando para o Gauchão, sobre a Copa FGF, a terceirona, a divisão de acesso. Vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Dia 12 de dezembro, por volta das 17h50, 18 horas por aí. Então já estejam atentos. Sigam nos acompanhando e até o próximo conteúdo.